Olá, pessoal! Estamos dando início ao segundo episódio do MaiaCast. E hoje é um episódio super especial que nós vamos receber aqui uma pessoa que já atendeu a minha mãe enquanto ela estava doente. Então, a gente tem muita história para contar. É a Vanessa Lorenzini, ela é fisioterapeuta, junto com a Joyce Zucoloto, que elas são sócias e fundadoras da Cardiopulmonar Vix. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Para mim é uma honra estar aqui. Tô muito feliz, Vanessa, porque é uma história de longas datas, né, que a gente tem. E agora Eu até me emocionei. Foi mesmo. Foi um período muito difícil pra gente e você ajudou muito a gente na época. Mas a gente vai falar disso pra frente. Tá. Mas eu queria começar sabendo um pouco mais da sua história, como que você e a Joyce se juntaram, como que isso tudo aconteceu para fundar a Cardiopulmonar Vix. Queria que você contasse lá do comecinho, como que tudo começou. Então, eu e a Joyce, a gente se conheceu por acaso em São Paulo, quando a gente foi fazer a nossa primeira pós-graduação em reabilitação cardiopulmonar. A gente teve uma surpresa, né, que nós duas, na época já morava aqui em Vitória, né, e ela de Linhares, fomos fazer uma pós-graduação em São Paulo e encontrar pessoas daqui, né? Então você saiu daqui sem conhecer a Joyce? A gente não se conhecia. Quando a turma começou a se apresentar, falando o estado, de onde era, da cidade, eu levantei a mão, falei que era de Vitória, era de Linhares, poxa vida. Então, a Joyce se formou em Linhares, ela não veio para estudar em Vitória? Não, eu estudei aqui em Vitória, me formei e fiquei. Joyce estudou Linhares e depois dessa pós-graduação nossa que ela veio para cá. Ah, que legal. E aí a gente se conheceu e lá começou a nossa história. A gente fez amizade, foi uma aventura para nós duas, dividir quarto de hotel, foi maravilhoso. Inclusive, na época, a gente fez amizade com uma outra colega de Colatina. Uhum. Hoje ela tem uma clínica lá da área também super legal, que atende a região lá noroeste. E depois que a gente se formou, em 2016, a Joyce veio morar aqui. Eu já trabalhava com atendimento domiciliar e ela atendia em hospital. Uhum. E teve um período que eu atendi num plano de saúde aqui em Vitória, né? Uma empresa, um plano de saúde só para idosos. Uhum. E a Joyce continuou trabalhando em hospital. E a gente, volta e meia, fazia os nossos atendimentos a domicílio. Então, só te interrompendo, que aí eu vou te fazendo perguntas. Tá. Quando você começou, então, depois dessa pós-graduação, você sempre focou no atendimento domiciliar? Sim. Nunca foi hospital? Não. Na verdade, desde a minha formação, eu trabalhei com atendimento domiciliar. Antes de me formar, eu fazia estágio numa clínica, né? Porque eu fazia estágio na parte de hidroterapia. Então, e aí já atendi idoso. Aí já começou Já. Desde da graduação, até o estágio de idoso na graduação mesmo já era um perfil de paciente assim, que me chamava atenção. Que eu tinha assim, prazer de cuidar. Uhum. E aí, eu quis mudar um pouco o perfil de atendimento que eu estava fazendo. Já tinha um ano que eu estava na Hidro e eu queria mudar para aprender outras coisas. E era até professor meu da faculdade, do setor de neuro, e eu quis ir pro setor de neuro. Mas na época ele saiu dessa clínica. E ele já trabalhava e estava dando continuidade com os atendimentos domiciliares. Ele falou, Vanessa, se você quiser, você pode continuar fazendo estágio comigo, mas eu tô saindo daqui. Você topa comigo atender em casa? E eu topei e fui com ele. Olha, então foi estagiando, então, foi, na graduação. Sei lá, em 2011, 2012. Uhum. Então, desde então, eu faço atendimento domiciliar e depois eu fui casando com outras coisas. Eu trabalhando nesse plano de saúde para idosos. Depois teve foi no ano da pandemia. Tanto eu quanto a Joyce, a gente começou a atender numa clínica de reabilitação cardiopulmonar aqui em Vitória. Uhum. E aí atendia lá, a Joyce atendia lá no hospital e a domicílio, eu atendia lá no plano de saúde e a domicílio. Uhum. E aí, com isso, a gente percebeu que o nosso movimento foi aumentando. Foi crescendo e a gente gostava de fazer isso e as pessoas começaram a reconhecer nosso trabalho, tanto clientes quanto médicos que indicavam pra gente, tanto que hoje a gente tem uma parceria bem legal com médicos de diversas áreas, né? Não só da cardio, da pneu, mas da geriatria, da infectologia. E aí a gente viu que a nossa cartelinha foi aumentando e foi a hora que a gente teve aquele clique de falar, tá na hora da gente montar uma seguir empresa nós duas mesmo e montar alguma coisa nossa.
Aham. E aí foi onde a gente criou a Cardiopulmonar Vix. E Foi mais ou menos em 2018. 2018. Isso. A gente estava aqui lembrando antes, né, que o atendimento da mamãe foi um pouquinho antes disso. Isso. A gente não chegou à conclusão se foi 2016 ou É, 2017, mas foi por aí, nesse né? inteirinho. É. E a gente estava conversando também que a mamãe foi um atendimento que você fez de uma paciente de um quadro neurológico, né? A necessidade dela era mais neurológica do Isso, que cardiopulmonar, né? Na época que Explica vocês um pouquinho chegaram... a diferença. Aproveita e já explica um pouquinho Isso, a na época que diferença. vocês chegaram até mim, eu ainda estava nessa transição de foco profissional, né? Eu atendia com esse professor meu nessa empresa dele, de neuro. E, como eu estava te falando, né? Eu conheci uma colega Aham. nesse período que atendia os pacientes de neuro que tinham problemas respiratórios e foi aonde eu fiz essa transição, né? E aí, na época da sua mãe, eu tava mais com foco na parte de neuro, né? E como eu tava te falando, dentro da fisioterapia, assim como na medicina e em outras áreas da saúde, a gente tem os ramos, né? Sim. Fisioterapia cardiopulmonar, ou fisioterapia respiratória, fisioterapia neurológica. E aí, na época que eu atendia sua mãe, eu tava mais com foco nessa parte neurológica e ela não tinha problema respiratório. Ela não tinha nem problema respiratório nem cardiológico, Exatamente. né? Porque era uma veio paciente relativamente nova, né? Exato. Pro quadro. E aí foi um foco mais motor, né? Na época ela já estava acamada, então assim, a gente tinha uma visão mais da parte motora, de movimento. De tentar, sei lá, uma pequena reabilitação, Exatamente. Trazer conforto articular, mais movimento caso ela tivesse algum pouco movimento que ela ainda utilizasse para não perder ou manter. Isso. Então, assim, aqueles movimentos da cama, né? Então... mas exercício também para não ficar paradinha, não perder músculo, né? Também. Exatamente. Era isso. Esse, na verdade, então, esse é mais o foco da fisioterapia neurológica, quando a gente fala de paciente acamado, né? Isso, a gente pensa mais em movimento, em função, né? Porque o Ou paciente... é preservação de função Isso, manutenção. Tá. Entendi. Isso cabe em todas as áreas da fisioterapia, né? Você tentar recuperar de certa forma o que foi perdido, né? Manter o que a pessoa ainda tem, ou talvez o que você conseguiu ganhar. E a gente pensa também em promoção de saúde, né? Então, às vezes, pode ser que uma pessoa não tenha complicação nenhuma, né? Não tenha, sei lá, igual da parte cardiopulmonar. Ela não tenha nenhum problema cardíaco ou pulmonar, mas ela quer fazer exercício conosco, porque tem caso na família e ela quer se prevenir. Tá. Porque, como eu estava te falando antes também, dentro da fisioterapia cardiopulmonar, a gente não trabalha só exercícios respiratórios, né? Existe todo um programa de exercício físico também junto, né? Entendi. E aí a parte neuro, como a gente estava falando, engloba mais essa parte que a gente pensa em função, né? Quando você vê um paciente que está acamado, ele perdeu, por exemplo, a função, né? De ficar sentado, de ficar de pé, de andar, de pegar um copo com água. Então, é isso que a gente vai tentar recuperar. Né? Quando é a parte, esse raciocínio mais cardiopulmonar, é um desconforto respiratório, um paciente que é secretivo e tem que, talvez, de tempos em tempos, fazer uma higiene brônquica. Um paciente que é fadigado porque tem um problema cardíaco, né? Aquele cardíaco cansado. Sim. E aí a gente tem que entrar com um programa de exercícios para ele criar mais resistência. Então, entra num perfil diferente. Aquele paciente, perfil de paciente DPOC que chama, né? Que é um paciente pulmonar. Sim. Né? Que tem uma insuficiência respiratória que veio em função, sei lá, de estilo de vida. Na verdade, ainda não chegou em insuficiência respiratória, né? Tá. A insuficiência já é uma coisa mais... avançada. Um quadro mais avançado. Tá. A DPOC é a sigla, né, de doença pulmonar obstrutiva crônica, e dentro dela existem as suas divisões, né? A pessoa que é asmática, ela entra dentro da DPOC. Tá, a pessoa não sabia. Que a gente chama de fibrose pulmonar, entra dentro do DPOC. Então, entra algumas doenças dentro dessa sigla, né? E aí, essa pessoa também, existe alguns exercícios de fisioterapia específicos dentro da fisioterapia respiratória ou da cardiopulmonar.
que a gente consegue fazer com que essa pessoa tenha uma melhor qualidade de vida, porque é um tipo de comprometimento progressivo. Não tem cura e vai só piorando com o passar do tempo, né? É manutenção do que a pessoa ainda, né, preserva e tentando trazer um pouco de melhora. Até certo ponto a gente consegue melhorar. E a gente tem paciente com esse quadro lá na Maia, mas que a gente faz o tratamento com a cuidadora, né? Sim. Ou seja, a cuidadora está ali para ajudá-la, porque apesar de ter uma condição neurológica muito, muito boa, ela não tem mais condição física, né? Porque já chegou num ponto da doença que ela não consegue fazer coisas simples da vida, mas ela é né? DPOC. Mas ela é DPOC. E aí elas têm, né? Acho que são 2 ou 3 que usam o balãozinho de oxigênio, que tem que ficar com elas, né? E aí, quando estão com o balão de oxigênio, ou seja, elas conseguem ter um pouco mais de autonomia, mas se cansam muito rápido, né? Porque é uma paciente que fica muito fragilizada. Porque às vezes o cansaço ele não envolve só essa questão de falta de oxigênio, né? O problema da difusão, né? Você tá com suporte, aumenta o suporte de oxigênio, vai mais oxigênio do corpo, dá um certo conforto. Mas às vezes a pessoa, além deste cansaço, né, por falta de oxigenação muscular e tudo mais, ela tem o que a gente chama de algum probleminha com condicionamento. Então, às vezes, se ela fizer algum tipo de exercício direcionado, por exemplo, para melhorar o suporte muscular dela, dar mais estrutura para o corpo e conseguir aumentar um pouco da resistência cardiovascular, ela pode conseguir ter uma melhora também desse cansaço. Não só vinculada à parte respiratória propriamente dita. E é por isso que a cardiopulmonar se juntam muito, porque é quase uma coisa meio que integrada. Exatamente. É isso mesmo? Há anos atrás, quando você ia buscar esse tipo de especialização, existia vamos falar assim, a pneumofuncional separado e a cardiovascular. Hoje ainda tem instituições que têm os programas separados. Só que quando você estuda os 2 sistemas, a gente não consegue separar. Não tem como você separar um do outro. Um depende do outro e quando você trabalha um, automaticamente você está trabalhando o outro e você depende da melhora de um para a evolução do outro. Entendi. Exatamente. Tanto que a gente fala, como eu te falei ali dessa paciente, da parte muscular junto, a gente usa esses três sistemas quando a gente fala em reabilitação cardiopulmonar, que é o cardiovascular, o pulmonar e o muscular. Tá. Tanto que a gente, né, como eu te falei, a gente sempre tem que colocar, tentar incrementar algum exercício físico junto com os outros exercícios que são, sei lá, estritamente respiratórios, por exemplo. Entendi. Então, quando você vê algum profissional da fisioterapia fazendo exercícios físicos com seu paciente, associado a algum trabalho respiratório, você vai falar que ele está fazendo cardiopulmonar. Fisioterapia cardiopulmonar. E não fisioterapia respiratória, muitas vezes. Tá. E para eu entender mais uma curiosidade aqui que foi surgindo. Quando vocês são formados em fisioterapia, imagino que vocês são, tipo, generalistas, né? Vocês saem da faculdade com conhecimento geral para atendimento geral. Isso aí entra ortopedia. E aí cada um vai buscando um caminho com base no que viu na faculdade e se identificou. É como médico, né? Exato. Se identificou com uma área. E aí, quando você pensou nessa parte mais pulmonar, porque pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, você é mais pulmonar e a Joyce é mais cardiológica. Como que é que fala assim? Na verdade, a gente trabalha assim, nós duas. Ou não tem diferença? E a nossa equipe não tem diferença. Ah, tá. Todo mundo tem formação para atender. Para as duas coisas. Para as duas coisas. O que a gente costuma brincar é que a gente tem uma quedinha um pouco mais, mas aí é o contrário. A Joyce para a parte pulmonar e eu para a parte cardiológica. Sabia, eu achei que fosse ao contrário. Mas, como a gente estava falando, não tem como Não tem como separar uma coisa a outra, né? Não tem. E aí, quando a gente fala de cardiopulmonar, a gente tem mais paciente idoso. Como que é isso? É mais... Quando a gente olha para essa parte de um ser humano, a gente não precisa estar falando aqui de uma pessoa doente, igual foi o caso que
que você tinha falado sobre pacientes que querem prevenir e tudo mais. Mas a gente olha mais a atenção e a necessidade quando a pessoa vai ficando mais quando vai chegando na melhor idade, né? Quando passa dos 60 anos, que a gente já começa a ver uma necessidade de um tratamento para isso. O que eu quero perguntar? A gente, quando começa a ver pessoas que vão chegando nessa idade, mesmo que tenha um estilo de vida saudável, mesmo que tenha uma condição, autonomia neurológica, tudo preservado, é indicado já uma atenção para essa área dessa pessoa, a cardiopulmonar, porque eu vejo, assim, que, pelo menos o que a gente vem observando aí na nossa experiência, né? Essa parte neurológica, muitas vezes a gente não tem o que fazer, né? Porque são pessoas que, enfim, vão tendo uma disfunção mesmo, vai perdendo e tudo mais. Mas tem outros pacientes que a gente cuida porque que são, sei lá, ou porque tiveram um AVC, ou porque tiveram uma queda, alguma coisa assim, que a gente percebe que se tivesse uma atenção anterior a isso, elas talvez reverteriam o quadro com mais facilidade. É isso mesmo? Qual a indicação que vocês têm assim, para isso? Não falando da própria fisiocardiopulmonar, mas o exercício físico em geral, né? Que o que a gente tem visto, né? Estudos, e a gente vê a população sentindo na pele que quem pratica algum tipo de exercício físico desde a juventude vai ter uma qualidade de vida, um benefício, né? Uma saúde, vamos dizer assim, né? Não que vai estar isento de desenvolver qualquer tipo de doença, mas que pode ser que em determinada fase da vida, que descubra algum problema, que ela esteja com ela tenha uma arma a mais, tendo um corpo mais bem preparado. Então, eu digo assim, não entraria só na parte da físio, mas no exercício físico como um todo. Como um todo, né? Exatamente. Essa coisa de que você falou aí, de ter uma arma, né? De ter um benefício maior na hora de que aparece alguma coisa para a pessoa, aconteceu muito nos casos de Covid, que vocês, eu acho que imaginam, né? Que vocês ficaram loucas nessa época, né? Porque eu penso que, assim, a pessoa que tinha hábitos mais saudáveis, ela conseguia passar por essa situação um pouco melhor ou menos traumático. Como que foi essa fase? O que a gente via era, muitas vezes, não que a pessoa sofria menos ou que tivesse menos complicações, mas que ela conseguia passar mais rápido. Ah, tá. E em relação às sequelas, por exemplo. Então a gente consegue, vocês conseguiram perceber essa diferença no tratamento? O perfil de paciente que a gente teve, a gente percebeu isso. As pessoas que eram mais ativas, vamos dizer assim, né? Elas tinham um período de reabilitação mais curto. Ah, entendi. Elas conseguiam melhorar mais rápido. Entendi. E como que foi essa época para vocês? Conta assim. Foi bem... É porque... a gente já estava atuando, né? A gente já estava cuidando de pacientes e foi uma época que é um desgaste emocional para quem... Assim, eu não sou da área da saúde, né? E apesar de estar lidando com essa área, eu não tenho preparo para isso, assim. Eu acho que... Não sei se vocês também se preparam, né? Se tem alguma aula lá na faculdade, como lidar com esse tipo de situação. Não sei se não. Tem. Não tem? Isso é a vida, né? Mas devia ter, não? Claro. A vida que vai trazendo dia a dia. Vocês, né? Tanto que foi aquela doideira, né? A gente não sabia muito o que fazer, como fazer. Tanto que, em relação, por exemplo, uma coisa que me marcou muito foi os cuidados que a gente tinha para evitar a contaminação cruzada, né? Explica aí. Você atender um paciente que está infectado com vírus ou bactéria que seja, e depois você vai atender outro, daí você levou para o outro. Ah, você levar uma bactéria para o outro. Exatamente. E aí, bem lá no início, como a gente não sabia ainda lidar com o vírus, não sabia nada. A transmissão, né? Como que era? Essa preocupação, porque, né, a gente sempre teve uma cartela de pacientes idosos e principalmente para esses a preocupação de levar algum tipo de contaminação, a gente fazia bem assim. A gente atendia um paciente, saía de casa, ia na casa dele, atendia, voltava para casa, trocava de roupa, tomava banho, se higienizava tudo.
Trocava tudo. Tudo. Lavava até a cabeça, né? Tudo. Eu lembro que eu tenho uma cunhada que é médica que ela lavava a cabeça. Ela não chegava perto das pessoas sem antes ela tomar um banho. Higienizava os materiais, tudo. E ia pra atender o outro. Voltava pra casa, trocava de roupa, tomava banho. Coitada. E fora os materiais descartáveis, né? Touca, propé, capote descartável. Que isso ainda continua sendo uma prática nossa até hoje. Principalmente o capote descartável para paciente acamado, os que a gente acaba tendo mais contato físico. Por mais que, né, tenha passado esse boom, a gente mantém esse tipo de cuidado, porque não é só o Covid, né? Tem outras bactérias, outros Exatamente. vírus que passam. E como a gente tem pacientes mais fragilizados, né, acamados, e aí se você pensa, tá, eu tô com jaleco. Eu até já gravei sobre isso lá no nosso Instagram. Você, sei lá, tem 10 pacientes para atender no dia. Você tá com um jaleco, você botou no primeiro. Você encostou em todo mundo, 9. O 10º Quando recebe você um chegar lá presentão, no né? último, porque muitas vezes você não sabe. Você não sabe muitas vezes que o seu paciente talvez está com uma bactéria, uma infecção, que seja, qualquer coisa, viral, enfim. A gente já teve caso, isso é muito curioso falar, que é em atendimento hospitalar, onde o quadro clínico do paciente é passado de uma forma pela família, então a família fala, não, tá tratando aqui, tá se recuperando, ele veio pro hospital porque tava, sei lá, respirando mal, sei lá, qualquer coisa assim. E aí quando vai, a cuidadora chega, ou a técnica de enfermagem chega no hospital. E aí quando lê o prontuário, ou quando vai conversar com o médico, descobre que tá com uma bactéria. Super resistente. Aconteceu isso comigo essa semana. Isso é um horror, né? A gente fica muito, muito assustado com isso. Porque a família às vezes fala isso porque não quer perder o atendimento. Porque fica com medo de se falar, essa empresa não vai me atender. Mas a gente atenderia de qualquer jeito. Exatamente. Mas a gente estaria com uma profissional equipada, né? A importância de falar, né? Sobre o que aconteceu isso comigo essa semana. Uma idosa acamada com Alzheimer. Descobriu uma bactéria multiresistente, e aí a família mesmo não sabia, e ela acabou sendo internada por outro motivo, e aí fazendo a investigação descobriram, e quando a filha foi me falar, eu que falei, medo, gente, né? Que e aí eu dar. falei, não, ok, eu tomo os cuidados todos que eu vou ter que continuar tomando, não vou ter que mudar nada. Mas no seu caso, você já tem esse procedimento padronizado? Sim, a nossa equipe toda. As cuidadoras de idosos, elas não... As técnicas de enfermagem normalmente não fazem atendimento assim, né? Ela vai... Porque ela só atende aquele paciente no dia, né? Então, ela vai com a roupa branca, do jeitinho que tem que ir. Só que ela não tá com... Com capote descartável, por exemplo. Né? E tá sempre com máscara, mas às vezes não, é uma máscara descartável, não é aquela máscara um pouco mais forte, mais protetora, né? Enfim, é importante a gente saber o quadro clínico do paciente certinho, né? Pra gente não se surpreender. E aí, hoje a gente fica tranquilo, porque como a gente segue um padrão, né? Tem todo um protocolo, né, para entrar na casa do paciente, a gente coloca o protetor de pé, chega, a primeira coisa, antes de encostar em qualquer coisa, lava a mão com água e sabão, a gente não usa só o álcool, né, e depois que lavou a mão, porque, né, não existe nada melhor do que sabão e água, né? Lava a mão com água e sabão, álcool, se paramenta e aí vai atender o paciente. Essa coisa desse protocolo que foi criado, eu acho que enfim, as pessoas da área da saúde já tinham esse protocolo meio que unânime, né? Entre vocês, assim, essa coisa de lavar a mão e tudo mais. Mas para as pessoas normais, isso não é uma coisa, uma prática, a forma que lava a mão, isso tudo foi ensinado no Covid, né? Sim. Como que lava a mão, como que tem que esfregar os dedos e tal. Mas isso é uma coisa que ficou unânime também nos nossos atendimentos. As pessoas que vão contratar a Maia, elas exigem normalmente que a profissional, agora que já passou a Covid, que tá tudo bem, que as pessoas não estão se contaminando mais e tudo, elas ainda assim pedem para todos os profissionais chegarem na residência, tomar um banho, porque foram de transporte público, aí tem que tomar banho, aí ter que vestir a roupinha branca, ter que fazer toda, né? Aquela higienização. Porque eles têm muita preocupação. E como a gente só atende paciente idoso, isso realmente é muito importante. Né? Isso é o ideal, é o mundo ideal, né? E que bom que a gente consegue manter essa prática, né? A gente tem alguns pacientes que
Às vezes a gente chega hoje, né, para fazer um atendimento paciente novo que chegou até nós. Aí a gente começa a botar aquelas coisas, nossa, mas não precisa. A pessoa fica, mas por que você tá botando isso tudo? A gente fala, não, realmente, né, é só um cuidado a mais que a gente tem, né? Justamente por casos igual a esse, né, que aconteceu da gente não saber, é muito mais confortável pra gente, pra família. Sim. Né? A gente continuar É uma proteção que não é só pro paciente, né? E que virou rotina e que pra gente não... Igual a máscara. Hoje, às vezes, acontece eu esquecer até que eu tô de máscara. De ficar com a máscara. Você acostuma. Vira rotina. Não, vocês que são da área da saúde, assim, usam máscara desde sempre, né? E hospital e tudo, sempre teve essa prática, os pacientes, né? que a gente fica mais próximo, né? Fica mais... Né? Às vezes, até pra gente se proteger mesmo, né? Um paciente, talvez, que tá com uma tosse excessiva, tá secretiva. Então, a gente tem que estar com uma proteção, né? Pensando lá e pensando cá, né? Nos dois lados. Porque senão... E me falando um pouquinho mais da cardiopulmonar, você e a Joyce são as fundadoras, né? Mas vocês têm uma equipe hoje. Sim. Hoje nós somos em 5. Eu e a Joyce, mais três colaboradoras. E todas fisioterapeutas? Todas. Todas atuando na parte nessa área, também. Que tem formação em fisioterapia hospitalar, que tem residência em físio cardiovascular. Né? Eu queria só fazer um adendo, que a gente estava falando lá da questão da fisioterapia cardiopulmonar e que tem a fisioterapia respiratória e a fisioterapia cardiovascular que se juntaram. Tem colegas que têm essa formação separado, né? A gente tem colegas que trabalham só com a parte cardiovascular, né? Que tem esse olhar mais para a parte cardíaca e vascular, e ok, né? São áreas, opções, né, de seguir questões mais específicas, né? Mas fazem atendimento Grande Vitória? Como é que é aqui? Hoje, o nosso foco maior é essa parte mesmo da Grande Vitória, né? Porque o que acontece? Já teve época que a gente, né, ia até para cidades vizinhas, né? Tipo, vamos falar assim, Pedra Azul, por exemplo. Só que o que acontece? Acaba um atendimento onerando muito. O deslocamento, o risco de estar na estrada. Sim. Então, a gente acabou vendo com o tempo que isso não ficava viável. Sim. Hoje, quando alguém dessas cidades nos procuram, a gente tem o cuidado de ajudar a procurar um profissional que esteja por perto. Porque hoje a gente tem essa facilidade toda de ter grupos. Vocês têm... de WhatsApp. A gente também tem um monte de grupo com técnica de enfermagem. Então, aí a gente joga lá em grupo, alguém conhece um físio lá em dessa Azul, área, lá em Pedra Azul, que possa atender assim. Aí a gente passa o contato. Infelizmente a gente não faz a região, mas a gente consegue indicar esse colega. Né? Entendi. E eu te perguntei isso quando a gente estava desculpa. Grande Vitória, né? Serra, Vitória... Guarapari também? Vila Velha, Cariacica. Guarapari já fica um pouquinho mais apertado. Né? A gente estava conversando antes de começar a gravar que o seu público de atendimento são pacientes adultos e idosos. Me fala um pouquinho como que é para você atender essa parte da população idosa e como que você foi criando um olhar. Eu também vi que você também tem formação em gerontologia, né? Como é que foi, como que é o seu olhar para essa parte da população e se você já fez isso pensando, primeiro, da afinidade, né? Que é uma questão de gostar de atender essa parte de pessoas mais idosas. E também com um olhar estratégico mesmo, pensando no envelhecimento da população, porque a gente fala muito disso. E graças a Deus eu vejo que a gente tem uma área da saúde se voltando para essa parte da população, o que eu acho muito importante, né? Ou seja, lixando mais o atendimento. Sim. Então eu queria que você... me falasse um pouco como que é trabalhar com essa parte da população. Então, desde a época da minha graduação, já se fala muito que esse nicho, né, de trabalho, né, do público idoso está aumentando cada vez mais, né? A expectativa de vida aumentou, então, para todas as áreas, se você for pensar na visão desse público, tem um certo aumento, né? Eu sempre gostei de trabalhar com esse público, desde a época que eu comecei, né, a minha carreira profissional na neuro.
era uma questão que eu percebia, né? A maioria das pessoas que a gente atendia eram idosas. Pacientes neurológicos, mas idosos, né? Não tem, desculpa de cortar, mas não tem uma parcela grande da população que seja adulto, ou seja, que não tenha avançado aí na idade de 60 anos. O que a gente tinha, assim, de perfil jovem, por exemplo, uma pessoa que teve um acidente, teve uma lesão medular, né? Por exemplo, esse é um exemplo de paciente jovem que a gente tinha. Mas aí entravam os parkinsonianos, os pacientes com Alzheimer, esse perfil sempre... Precoces, né? Era mais idoso. E aí, quando eu me encantei com a área da cardiopulmonar e me adentrei mais nesse público, eu também comecei a perceber isso. A gente, principalmente agora no Covid, a gente teve muitos pacientes jovens. Sim. Muitos. Mas se você parar para ver o paciente cardíaco, né, ou que tem algum comprometimento pulmonar crônico, ele já é idoso. Idoso. E geralmente é aquele paciente que não tem um cuidado, por exemplo, igual um paciente que fez uma cirurgia cardíaca, reabilitou, teve alta, agora continua manutenção com exercício físico, que seja com educador físico, por exemplo. Ele é um paciente que precisa de manutenção com fisioterapia. Então, é aquele paciente que vai ficar com a gente, né? Com aqueles cuidados, com o olhar de fisioterapia um período maior, né? Até existir a necessidade. E aí, na época que eu estava trabalhando nessa empresa, nesse plano de saúde para idoso, eu senti essa necessidade de buscar um a mais, uma visão minha a mais para o público idoso, que foi quando eu fiz em 2017 essa outra pós-graduação em estudo do envelhecimento e saúde da pessoa idosa, que me deu, assim, também abriu, era uma pós-graduação multidisciplinar, então tinha nutricionista, tinha fisioterapeuta, tinha enfermeiro, tinha gerontólogos, tinha terapeutas ocupacionais. Então a pós-graduação ela me deu um olhar que a geriatria hoje, para mim, ela é isso. Não é um ponto só. A fisioterapia geriátrica ou gerontológica, né? É um mundo. Você tem que dar atenção para tudo. A gente no episódio 1, a gente falou com a doutora Eliane que ela faz medicina integrativa, né? Ela tem um instituto e tudo mais. E aí a gente estava falando justamente sobre isso, né? Não tem como o profissional da saúde olhar só para sua, né? Só para o pulmão, só para o coração, sem você fazer uma avaliação conjunta, né? Tanto que a gente tem muitos colegas, né? TO, fono, que quando às vezes a gente é o primeiro profissional a chegar na casa, a gente vê a necessidade, a gente já vai orientando a família, já vai acionando os colegas. Sim. Porque é um trabalho em equipe mesmo. Porque uma coisa que eu percebi que, assim, quem não vive não tem a dimensão, acho, do tamanho do negócio, né? Mas eu lembro que quando a gente teve a necessidade de fazer a fisioterapia com a mamãe, foi por causa de uma internação que ela teve, se eu não me engano, se eu não tô... Mas ela ficou muito tempo internada, teve várias pneumonias de repetição, e aí ela entrou andando, saiu sem andar, sem falar, sem comer, porque ficou muito tempo internada. E aí eu lembro que quando o médico pediu pra gente começar um tratamento dentro de casa, que envolvia a fisioterapia, ele também pediu pra fazer a fono. E aí a gente percebia como uma ajudava a outra, né? Porque a fono mexia na... Minha mãe tinha um pescoço muito... Não sei se você lembra, mas ela tinha um pescoço muito enrijecido, né? Rígido. E aí a fono cuidava da parte do pescoço e tal, e aí quando chegava a parte da fisioterapia, ela já estava com relaxamento, né? Porque era muito difícil, então, né? é interessante você falar, hoje a gente já tem cursos que são feitos para o público profissional, fisio e fono. Ah, que legal. Que inclusive a gente usa muito e a gente trabalha muito com as fonos, porque até um tempo atrás a gente brinca, né, que a gente via daqui para cima e daqui para baixo, tipo fisio, fono. Hoje todo mundo se juntou. Entendi. Então, assim, tem algumas questões, né, dessa área laringe, faringe, que a gente consegue trabalhar junto. Entendi. Uma ajudando a outra. Que
essa região tanto tem interferência na parte respiratória quanto na parte de deglutição. Sim. Então, assim, é um trabalho fantástico. Fantástico. Quando a gente consegue, assim, fazer um trabalho casado com um paciente que tem algum tipo de comprometimento, assim, o resultado, assim, é sensacional. A gente conseguiu reabilitar a mãe para pequenas sensações, assim, né? Ela não comia mais via oral, obviamente, mas ela poderia ter sensações, coisas que ela gostava. Uma Coca-Cola zero, que ela amava, um picolézinho de amendoim, que a gente era proporcionado por causa desse trabalho em conjunto, que ela nunca deixou de fazer. E aí é uma outra coisa que eu queria falar sobre esse tema de fisioterapia, porque tudo que aconteceu com a gente foi de uma forma muito a gente era muito novo, né? A gente foi pego meio que com a calça curta, a gente fala, né? Porque a gente não tinha uma vivência, uma experiência que nos levasse ou preparasse a gente para aquele momento. E a gente também não sabia da importância da fisioterapia, a gente também não sabia da importância da fono, da nutrição. E eu acho que isso é uma coisa que a gente que vive vai percebendo naturalmente, porque a gente viu o resultado. Mas isso é um trabalho que você tem de mostrar a importância do seu trabalho para as pessoas? Porque eu imagino porque eu também já fui cliente, a gente fica muito ansioso por um resultado, né? Gente também. Mas conta como que é para você lidar com a expectativa, a frustração e demonstrar a importância do seu trabalho para essas pessoas. É um ponto delicado, né? Porque muitas vezes quando a gente chega, né, na casa do paciente, a gente chega como o salvador da pátria, que vai resolver todos os problemas, né? E aí existe todo aquele trabalho de você conversar com a família, você fazer se entender até onde você consegue chegar, né, com o seu trabalho. E como você falou, mesmo a gente não conseguindo alcançar talvez o objetivo, né? Eu posso até dar um exemplo aqui, que eu tive uma conversa essa semana com a filha de uma idosa acamada com Alzheimer, que não fala, não anda. E ela com aquela expectativa da mãe voltar a falar e a mãe voltar a andar. Então, quando a gente se depara com um cliente assim, vamos dizer, né? Você tem que medir muito as palavras que você vai falar, até para você não jogar aquele balde de água fria. Que é muito comum que os profissionais da saúde façam. Exatamente. Então, não os fisioterapeutas, né? Mas aí é uma crítica, assim, uma observação que eu faço, porque realmente... você tem que ter um cuidado, aquela delicadeza, né, para você falar para a pessoa, porque ela já está num momento difícil. Ela está criando expectativas que naquele momento é a única coisa que está segurando ela de pé, vamos supor. Não, a fisioterapia, a fono, a Nutri estão vindo aqui e agora eu sei que vai resolver. Sim. Entendeu? Então você, né, senta, conversa. Você não vai virar e vai falar assim, não, isso não vai, né? Isso não vai acontecer Senta, conversa. Nós vamos fazer o que for possível para ajudar dentro das nossas capacidades e nossas limitações como profissional. Eu gosto sempre de falar assim, porque para a pessoa entender também que muitas vezes não está todo o problema nas nossas mãos. E aí eu converso também colocando a família para participar, dizendo que todo mundo é uma equipe, né? O médico, o físio, o fono, a família, todo mundo junto, e que a gente vai fazer o possível para trazer naquele momento o que ela precisa, que é o conforto, né? Vamos supor, se ela está em algum momento passando algum período mais álgico, assim, de dor, né? E que ela voltar a falar, ela voltar a andar, mais para frente pode ser um bônus. Entendi. Né? Então, assim, o nosso objetivo agora, eu tento passar para a família, esse pode ser um objetivo de longo prazo, mas agora vamos pensar o que a gente pode fazer agora, nesse momento. Né? Então, vamos colocar objetivos menores que a gente vai alcançando e aí a família vai ficando mais confiante. Né? Então... E aí você vai trabalhando a expectativa da família. Exatamente. Né? Porque é muito difícil para a família que não tem uma pessoa da área da saúde, né? Que é a maioria dos casos, ou seja, a pessoa é um ambiente completamente novo. E ela lida com esse assunto, com esse tema, de uma maneira não só
científica, né? Mas aí vem a fé, vem o que acredita, vem o milagre, porque a gente vai se Exatamente. munindo de forças o tempo De inteiro todos pra os gente lados. querer sair daquele quadro, né? E aí é muito difícil do profissional de saúde lidar com isso, né? Eu imagino que isso deve ser também um grande desafio de vocês, né? Porque acaba sendo igual a gente estava falando, né? Um depósito de É esperança, muita né? responsabilidade, né? E, e é nesse momento aí, como eu falei, né? A gente criando pequenos objetivos que a gente consegue mostrar a importância do nosso trabalho, porque a família vai vendo, Aham. né? Essa paciente em particular, quando a gente chegou até a casa dela, ela tinha saído de uma internação, ela estava em processo assim vamos falar assim, né, de inflamação pulmonar bastante secretiva e tendo que fazer sessões de fisioterapia Todo pulmonar dia. diárias, Nossa. com bastante tosse, com bastante secreção, dependente de oxigênio. Então, naquele momento, o nosso objetivo maior Para era esse. tirar ela desse quadro. Era melhorar, diminuir a secreção, melhorar o cansaço respiratório, reduzir a tosse, consequentemente, né? E fazer um trabalho também que a longo prazo, pensando em tirar o oxigênio dela. Aham. Hoje ela não precisa mais ser aspirada, e isso acho que com um mês de atendimento. Pra quem não sabe, que nunca passou por isso, assim, eu Não acho é, que a pessoa não tô tem. falando assim, não é padrão, não é todo mundo que vai acontecer isso. Tem gente que pode ser mais rápido, tem gente que demore mais. Não, Mas aí aquele... o que eu tô falando assim, a pessoa que não viveu e que não sim. tem noção do que é uma paciente ser aspirado, gente, olha, eu vou te falar, acho que isso é o terror das famílias, né? Eu odiava isso, é muito sofrimento, gente. Mas aí a gente entra nesse assunto porque... Mas é porque eu tô falando assim, a gente que a família fica querendo que a pessoa fale, que a pessoa fale de andar. No final, isso é tão pequeno. Exatamente. E comparando com uma necessidade de aspiração diária. Que, assim, é um ganho tão grande você deixar de ser aspirado. Um conforto respiratório, né? Na pessoa, tipo, parar de tossir a noite inteira e conseguir ter uma noite de sono tranquila. Gente, isso é assim... Parece pouco. É a paz na terra. Né? Igual você falou, parece pouco perto de ficar em pé. Né? Mas é pra quem não vive isso. Exato. Porque quando a gente começa a ter dimensão, acho que o que a gente sempre teve lá em casa, por mais difícil que foi, era assim, a gente sempre quis saber o que era. Qual é a situação agora? A situação, então, é de aspiração diária e pode melhorar? Não pode? Então, vamos trabalhar para isso. A gente sempre quis a realidade das coisas. A gente nunca fantasiou. Lógico que no nosso íntimo a gente deseja que aquilo lá não aconteça, que melhore, que tenha milagre e tal. Mas a gente sempre quis ser muito realista, porque em posse da informação que é preciosa nesse momento, você consegue trazer uma qualidade de vida. Sim, mas é importante a família ter esses objetivos, esses desejos, porque isso faz a chama ficar acesa. Sim. Que foi exatamente isso que eu falei para a filha dessa paciente. Eu falei, olha, isso é um objetivo que a gente pode, né, pensar para longo prazo, não é uma coisa que a gente pode falar vai acontecer, né? Não dá para garantir, tem que pensar, né? como consequência. Ela né, eu tô viajando, eu tô sonhando muito, né? Fala para mim. Eu falo, continue sonhando. É importante, é isso que né? faz manter a sua mãe viva. É isso. É isso que faz você ter todo dia a força de passar tudo que você passa e manter ela bem. Procurando o melhor sempre para ela. Né? E aí, voltando ao caso dela, ela hoje, né, ela já não tem necessidade mais de ser aspirada. Crises de tosse praticamente zero, porque não tá mais hipersecretiva. E oxigênio só para dormir. Ai, que benção. E aí a gente já entrou numa fase agora com o olhar que até então era parte respiratória. Agora a gente está tendo tempo dentro da sessão de ter um olhar mais para a parte motora. Então a gente já tá colocando ela sentada. Isso é uma vitória, gente. Né? Bracinhos encostados, pezinho no chão. Soltar ela, né? Controle de tronco, Sim. que para muitas pessoas ver uma pessoa sentada sem encosto parece uma bobeira. Nossa, não é. Mas
você ter um controle de tronco, você tem que ter muitos músculos funcionando ao mesmo tempo. Então, você conseguir, né, colocar uma pessoa acamada, sentada, sem apoio... É muito importante. É uma vitória. Entendeu? Então, assim, foi esse de pouquinho em pouquinho. Aí, eu te respondo aquela outra pergunta que você fez. Como que dentro disso você consegue mostrar a importância do seu trabalho? São nesses pontos. Né? Nesses objetivos... pequenos objetivos que você vai colocando como sua meta, né? Vamos falar pequenos ganhos, né? Que são grandes dentro das condições, muitas vezes, que a pessoa se apresenta, né? De chegar lá. Mas é o trabalho árduo, né? Eu penso assim, eu acho que a fisioterapia tem ganhado muito espaço, né, Vanessa? Você percebe isso? Assim, sei lá, são mais de 10 anos já atuando como fisioterapeuta, você percebe... Desde a minha formação até hoje, foi assim, eu falo que a época que eu me formei, estava começando já a ter, que eu lembro que os meus professores falavam, né? Nossa, vocês estão se formando numa época... que as pessoas já sabem o que é fisioterapia. Mas eu vivi isso. Eu lembro que teve uma pessoa que... Eu vim do interior, né? Você foi pra cidade estudar? Que curso que você tá fazendo? Fisioterapia. Fisioterapia? O que é isso? Né? E não assim, não é um passado muito distante, né? Você vai ficar pobre. Pra que você tá fazendo um negócio desse? Você nunca vai conseguir se manter nessa profissão. Porque era uma coisa que as pessoas... Não, na época que você formou, provavelmente não tinha nem curso de fisioterapia na UFES, né? Eu acho. Não tinha. Não. Ou tinha. Quando eu vim... Ou lançou logo após, sei lá. Eu vim pra MSCAM, no ano seguinte, abri o curso de fisioterapia na MSCAM. Porque eu lembro que quando eu fui fazer vestibular, não tinha fisioterapia ainda na UFES. Pra você ver como que é uma coisa que vai caminhando devagarinho, mas que vai ganhando espaço. Eu tenho colegas que formaram na primeira turma da UFES. Olha aí, que lindo isso, né? Então, assim, aí depois da pandemia que foi a pandemia eu acho que foi um divisor de águas, né? Foi um divisor de águas para fisioterapia. Eu ouvia colegas falando, colegas que trabalham em hospital, né? Que o pai, de dentro de casa, filha... Você mexe naquele ventilador mecânico? Sim, pai, eu faço isso o dia inteiro. Sou eu que programo lá o ventilador, junto com a equipe, né? Então, assim... Não sabia, né? As pessoas têm uma dificuldade de... O que o fisioterapeuta faz numa enfermaria, faz num pronto-socorro, faz numa UTI. E é fantástico. É fantástico. E principalmente na pandemia, os fisioterapeutas receberam tem um papel importante, porque a reabilitação... Ela vem muito em função do exercício diário, daquilo lá que o fisioterapeuta começou lá faz, dentro da UTI, né? Lá, que as pessoas também passaram a ter mais conhecimento sobre a famosa VNI, né? A ventilação não invasiva. Que foi muito usado, o BIPAP. A gente viu muitas pessoas conseguindo não ir para o tubo, fazendo esse trabalho com a ventilação não invasiva. Entendi. E quem fazia o manejo disso era a equipe de fisioterapia. Então, assim, começou lá dentro do hospital e aqui de fora, até chegar na gente, que já estava lá no finalzinho, de fazer a reab, né? A reabilitação pós-evento. Né? Tanto que a gente teve paciente que voltou para casa, neuropatia periférica. O que é isso, Vanessa? Inflamação dos nervos. E aí, exemplo, sem andar. Isso por causa do Covid. O Covid, ele não causa só uma inflamação pulmonar. É uma inflamação sistêmica. Tanto que tinha gente que tinha N coisas, né? Não tinha só... a gente tem caso, ouve falar ainda, né? De gente que não voltou... Teve gente que teve AVC na época, teve gente que teve problemas sérios hepáticos. Mas o meu marido teve Covid na época do início, ele teve, sei lá, ele ficou bem, não foi pra casa, não chegou a internar nada, mas ele ficou meses sentindo uma insuficiência. Fadiga, respiratória. Insuficiência não, mas fadiga, aquela coisa de um cansaço dele não conseguir varrer uma casa porque não tinha voltado. Como a gente tava... vamos falar assim, aqui de fora, a gente teve uma procura muito grande desses pacientes pós-evento, que se mantinham com um quadro, né, sintomas, né, de longo prazo, e que
precisava melhorar, que ficava com essa fadiga, problema para fazer atividades simples da vida diária. Simples, né? não consegui descer uma escada, não consegui. A gente teve paciente que teve Covid, ficou bem e começou a ter sintomas, esses sintomas de cansaço, por exemplo, meses depois. Tipo, Gente. parecia sintomas tardio. Aham. Foi umas coisas meio assim, Meio diferentes, meio assim, malucas. né? Meio malucas. E aí a gente foi aprendendo muita coisa com isso, né? A gente teve pacientes que a gente atendia também com Covid, que não foram pro hospital, que a gente montava dentro da casa da pessoa. Um quarto de tudo. hospital. Balão de oxigênio, concentrador de oxigênio, a VNI, fazia fisioterapia todos os dias, às vezes 2 vezes por dia. Na época que a gente ficou com dificuldade de vaga. E foi um longo período, né? Foi. Aí a gente passou um sufoco legal aí. Foi, né? Vocês trabalhavam, assim, quantas horas por dia? Você lembra como que foi o ápice, assim, da... Mais de 10 fácil. Mais de 10 até hoje, né? Ah, Talvez hoje você sai, tipo, 7, volta 7 pra casa. eu tô falando 10, hoje é o padrão. Você deve Sei ter lá, trabalhado, acho sei lá, umas que 14, 12, mais, 15. Vanessa. Sei lá. Mais. Nossa, eu chegava em casa só pra tomar banho, dormir, acordava e voltava. E já ia pra atendimento, né? Eu nunca parei pra pensar nisso. Pois é, então pensa depois, porque você provavelmente trabalhou quase 18 horas dia. Era muita doideira. Eu tô te falando porque eu também passei isso com atendimento, né? Atendendo as famílias que precisavam. Foi muita loucura. Foi muita loucura. Agora, focando em idoso, tá? Vocês fazem atendimento de pacientes idosos com uma prescrição médica? Ou vocês fazem... Ou também tem o caso de atendimento de paciente idoso por prevenção? A família liga pra vocês porque, eu tô achando, sei lá, papai não tá muito bem, eu queria que ele fizesse... Porque tem muita diferença. E de repente eu acho que é uma boa você falar a diferença do fisioterapeuta tratando o paciente idoso e o educador físico. O que é a diferença? O fisioterapeuta... Os dois têm a visão de exercício. O educador físico estuda estritamente exercício. E ele é muito bom nisso que ele faz. A gente acaba estudando mais doença. Então, quando você precisa ter um raciocínio de indicação, contraindicação, esse tipo de coisa dentro da patologia, o que você pode, o que você não pode fazer, o pessoal da educação física acaba tendo um pouco mais de dificuldade. A gente precisa tratar com fisioterapia, independente se tem doença ou não. Com uma indicação médica, ou seja, um médico prescreve isso, um geriatra que quer, sei lá, fazer uma prevenção, ou a família também pode ter a autonomia de ligar, de entrar em contato, por exemplo, com vocês e falar, olha, papai tá um pouco cansado, tô vendo que papai caminhava, não caminha mais, queria fazer... Quando é que acontece essa indicação e se essa indicação pode ser feita de uma forma autônoma? Sim. Hoje a gente tem indicação das duas vertentes. Do boca a boca, um indica pro outro, o papai fez. Melhorou muito, procura também. E aí chega até nós sem prescrição. E os nossos contatos que a gente tem hoje dos médicos parceiros, também quando vai algum paciente no consultório e vê necessidade, prescreve. Qualquer área da fisioterapia, hoje a gente tem autonomia de fazer avaliação e prescrever a fisioterapia, né? Entendi. O próprio fisioterapeuta fisioterapeuta pode fazer que prescreve fisioterapia, né? E ele mesmo vai falar quando é hora de dar alta. Isso é uma coisa importante falar sobre a alta da fisioterapia, porque eu lembro quando eu era criança, que eu quebrei minha perna, fiquei quase 4 meses fazendo fisioterapia, e eu lembro que eu ficava insistindo pro médico me dar alta, e ele falava, mas não sou eu que te dou alta, Júlia, você tem que falar lá na fisioterapia e tal. E eu não aguentava mais ir na clínica fazer fisioterapia. E é uma coisa que as pessoas acham que quem dá alta é o médico, né? Às vezes acho que a prescrição, né, a pessoa só deve fazer ou só pode fazer fisioterapia com prescrição do médico na mão. Isso é um mito. Isso. E quando existe a necessidade para a alta, que tem que voltar lá no médico e o médico falar que é alta. Então, assim, todas as áreas da fisioterapia, né, que seja cardiopulmonar, neurológica, ortopédica, o fisioterapeuta da própria graduação, ele é preparado para isso. Ele avaliar
ver as necessidades, né, do paciente, o que ele precisa fazer, então é a prescrição. Aham. E diariamente, que é uma coisa que a gente bota bastante o foco, né, as avaliações são diárias, né? Cada dia você vê seu paciente evoluindo e a partir de certo momento, né, uma coisa que eu gosto muito de falar é que eu não dou alta sozinha pro paciente. O objetivo é dele. Eu vou ter o olhar clínico, né, o olhar fisioterapêutico para poder dizer se dentro disso ele pode ter alta ou não, e ele em relação ao objetivo dele com a fisioterapia, né? Então é uma alta casada. Tá. Né? Você acha que você melhorou o que você estava buscando? Porque às vezes é uma coisa subjetiva que você não consegue dizer, né? Tanto que eu sempre pergunto, você acha que você melhorou quantos % do primeiro dia que a gente fez até hoje, né? Fazendo assim essa reavaliação hoje. Porque assim, a gente faz testes, a gente mostra em números, né? Ó, a gente começou assim, tá? Depois né, desse período, né, de tantas sessões. E a gente também, dentro da nossa área, a gente não prescreve 10, 15. A gente porque antigamente tinha muito isso, né? 10 sessões, 15 sessões. Ainda tem, mas a gente não trabalha, né, com esse tipo de prescrição, né? A gente faz avaliação, prescreve, a gente consegue ter mais ou menos uma noção do tanto de tempo que a gente vai gastar, né? Mas não é preciso. E é o que eu falo, ó, avaliação diária. Eu tô vendo aqui, você tá me dando retorno aí. Fez 5 sessões, qual é o seu objetivo? Vamos repetir os testes? Ok, ótimo, alta. Pronto. Né? E a fisioterapia... 3 meses. Cada um. E a fisioterapia é algo que você não consegue fazer sozinha, né? Você depende muito do paciente, da vontade do paciente, né? Que é uma coisa que eu coloco no primeiro contato, né? Eu te ajudo, você me ajuda, eu te ajudar. Entendi. Né? Porque o que faz a diferença no resultado, acho que para tudo hoje em dia, é a constância. Dependendo do caso, não adianta a gente ir lá 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana, ou sei lá, e os outros dias o paciente ficar lá no sofazão vendo TV. Sem fazer nada, não tem como. Sem se movimentar. Então, eu sou bem sincera, né? Você precisa ter estímulo diário. E aí, se o paciente tem condições, ou uma família também que consegue ajudar, a gente costuma prescrever dever de casa. Entendi. Então, no dia da físio, vai fazer aquela físio mais encorpada, digamos assim, né? E a gente deixa algumas atividades para serem feitas todos os dias, às vezes até mais de uma vez por dia. Entendi, porque aí você puxando, você ir tendo aquela manutenção diária, né? Porque é igual exercício físico, né? Vai fazendo, vai vendo a evolução à medida que faz. Se você for parar para pensar, um paciente, por mais que ele se movimente, mas ele tenha uma mobilidade reduzida, né? Que seja talvez aquele idoso que vai ao banheiro, que vai para a cozinha, enfim. Mas aí a gente vai lá, faz exercícios com ele, globais, né? Motores e respiratórios. Aquela sessão, 50 minutos, 1 hora que seja. Depois você vai embora 2 vezes por semana. E os outros 5 dias ele fica o dia inteiro vendo televisão? Não, seu trabalho não consegue ter resultado. É meio que enxugando gelo. Né? Enxugando gelo, exatamente. Então, assim, a gente conversa muito com a família e com o paciente essa questão da constância. E isso é um motivo de... Já aconteceu com você, é uma curiosidade agora, de você dar alta, de você... ou dar alta, ou você recusar aquele tipo de paciente que não te ajuda? Aconteceu uma vez. Aconteceu? Uma vez. Porque quando o paciente ele não tem interesse, é muito difícil para o profissional continuar, Aí, né? o que a gente faz? A gente... Não faz parte da ética você abandonar um paciente, né? Você tem que tentar ter as suas últimas cartas. Eu estava com uma idosa que tinha esse perfil, né? E eu estava atendendo ela 2, às vezes 3 vezes na semana. E ela estava queixosa que não estava vendo resultado. Né? Ok, no direito dela. Só que ela tinha esse perfil. Ela só se movimentava os dias que eu ia lá. Os demais dias, 0. Não fazia nada. E aí, o que eu comecei a sentir? Como se eu não tivesse conseguindo puxá-la, né? Aí eu conversei com a Joyce, falei, Joyce, tô com uma paciente assim, assim, assim. Vamos trocar de profissional para ver se ela dá uma acordada, né? Um estímulo diferente, né? Porque acontece muito
principalmente com o paciente idoso e aquele que a gente atende há muitos anos, dele se acostumar com você e ficar muito amigo e aí... E aí às querer vezes você burlar tem o que cobrar tratamento. alguma coisa, aí você tem que ficar no pé, Aham. né? Então, assim, eu imaginei que talvez poderia ser isso que estava acontecendo. A Joyce ficou um período com ela, mas aconteceu A mesma a coisa. mesma coisa. Mas a gente, de forma alguma, vai simplesmente deixar de atender a pessoa. A gente conversa com a família e indica outros colegas. E a gente também sinaliza aos colegas, né? Olha, esse é o perfil de paciente. A gente tá com um paciente assim, 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 que não tem condições de ficar sem físio, só que a gente tá tendo esse problema. Vocês acham que vocês têm condições, né? Outra equipe, né? Vocês têm condições de assumir? Tem sim. Então a gente vai passar o contato de vocês pra família. Pronto. Beleza. Né? A gente porque... não deixou de dar o suporte, né? E sempre pensando no bem-estar do paciente, porque do jeito que estava, não estava sendo viável para ela. Entendeu? Não. E assim, pra vocês acaba que é uma coisa que coloca em xeque até, enfim, né? A sua reputação, assim, né? Porque é o tipo de coisa que realmente, se não quer fazer, é melhor que a família entenda isso. Porque também pode ter o caso do paciente não querer fazer e não fazer e arcar. Ele se dá alta. Sim, arcar com as consequências disso, né? A gente faz o relatório, paciente optando por finalizar o tratamento de fisioterapia. Assim que, responsabilidade sua. Ótimo, é isso não aí. Não é a hora, você deveria continuar, mas é opção sua e da sua família. Então, tudo bem, é a escolha dele, a gente não vai obrigar ninguém a fazer nada. Né? Então, essa responsabilidade que a gente coloca na mão deles é muito importante até para, né, tirar esse certo peso. Mas, igual esse caso aí que eu te falei, existe até um certo desmotivador, né? Que você faz, não tá saindo do lugar, não tá tendo resultado, e você para, mas o que eu tô fazendo de errado? Às vezes não sou eu. Falta empenho, né? Porque a fisioterapia, ela não é feita só pelo fisioterapeuta, né? Ela precisa do comprometimento do paciente. E me fala aqui, outra curiosidade. Qual que é o perfil de paciente mais difícil de lidar? Ou menos fácil? Menos fácil de lidar. O paciente idoso lúcido ou o paciente idoso... Lúcido. É sempre isso, né? Que tem opiniões fortíssimas, né? Que ainda tem aquela coisa de... Os que são da área da saúde, sabe? Que tem muito conhecimento, né? E opiniões formadas sobre aquilo. E aí, quando vem para essa parte, né? O idoso da área da saúde, né? Que já tem aquela opinião formada, às vezes um conhecimento, né? Já não tá atuando mais na área, né? Então tem um conhecimento um pouco... ultrapassado. Não tem muita noção das novidades que tem hoje e acha que aquilo não vai resolver de nada. Então esse é o mais difícil. Esse é o mais difícil. Quando na verdade devia ser o mais fácil, né? Mas é assim mesmo. Mas assim, eu costumo dizer que isso vai muito também da pessoa que está do lado de cá. De como profissional? Exatamente. De como você aborda, como você explica para ele o que você vai fazer. Né? Que eu chego na casa do paciente e eu já falo, olha, se eu estiver falando muito, você me fala, porque eu gosto de falar tudo que eu estou fazendo. Então eu explico por que eu estou fazendo, o que é aquele equipamento, como que funciona por dentro. E aí, às vezes, isso vai trazendo um interesse para a pessoa, né? E até tranquilidade de que você conhece, né? Do que só falar, vamos fazer isso aqui, né? Mas aí a pessoa fica, mas pra que isso? Né? Às vezes a pessoa, eu tô com problema no pulmão, mas eu tô fazendo exercício de perna, por quê? Entendi. Por causa disso. E disse, nós vamos fazer um exercício assim, assim, assim agora, por causa disso, disso e disso, porque tá tudo interligado, e a pessoa vai entendendo. E vai fazendo até com mais ânimo, né? Exatamente. Eu imagino, assim, porque quando você conhece o que você tá fazendo, eu acho que... Exatamente. Principalmente quando é uma coisa assim que às vezes traz um certo desconforto, né? Vamos falar, por exemplo, igual o uso do CPAP, né? Pra apneia do sono. É muito ruim, né? Ele é desconfortável, mas existe o período de adaptação. Se você consegue trabalhar bem a pessoa com calma, com tranquilidade, explicando, né? Esse período de adaptação, ele é bem mais tranquilo.
Sim. E aí, depois que ela se adapta, ela fala, nossa, é melhor do que imaginar. É menos pior, às vezes, né? Ou é melhor do que eu imaginava. É mais confortável. Ai, que bom. Apesar do CPAP ser desconfortável, ele traz um conforto respiratório. Sim, né? a maioria das pessoas, quando se adaptam, né, e conseguem, né, continuar com o uso, a fala é: se eu soubesse que eu ia dormir bem Aquela assim, famosa frase, eu né? tinha começado a usar isso antes. Entendeu? Então, às vezes a gente chega, a gente já pegou paciente assim de não ter tido uma adaptação boa, ou, né, num primeiro momento, e a gente chegar e já fica todo armado, né? É uma experiência Não, ruim. vocês não vão me obrigar a fazer nada, mas ninguém vai obrigar. A gente vai tentar mais uma vez, né? Agora é um equipamento diferente, às vezes eu falo assim, né, tem coisa mais moderna, Uma máscara diferente. Né? Vamos tentar. Vamos falar que não dá certo, é desconfortável só depois que a gente tentar? Pronto. Eu falo que o combinado não sai caro. Combinado não sai caro. Vanessa, a última pergunta, a gente já está chegando aqui ao fim do nosso episódio de hoje. Eu queria, na última pergunta, te perguntar qual que é a atenção que a família deve ter, qual que é o sinal, um sintoma, sei lá, um comportamento que aquele idoso ele tem em casa que indica que uma fisioterapia cairia bem ou que é indicativo. Então, assim, qual é a atenção que a família tem que ter para esse idoso que ela cuida, para dizer assim, olha, a fisioterapia cairia bem e faria muito bem a esse idoso. E não precisa ser necessariamente um paciente, né? Pode ser um idoso ainda lúcido, saudável e tudo mais. Acho que a primeira coisa que eu pontuaria seria quedas. Né? Se você está percebendo equilíbrio comprometido, tá andando se escorando na parede, tá caindo com frequência. Uma fraqueza nas pernas, né? Exatamente. Uma queixa de fraqueza. Né? Aí entraria a questão motora, né? Os treinos de equilíbrio, fortalecimento, né? Então, isso cansaço, os pequenos esforços, né? Tá cansando para comer, tá cansando para tomar banho. Aí a gente já daria um olhar, né, mais para a parte respiratória, cardiovascular, né, de resistência. Eu acredito que questões de memória também. Né? Porque, como eu falo, né, a fisioterapia engloba tudo, né, a parte física como um todo, mas quando a gente tem um olhar geral, muitas vezes o fisioterapeuta estando lá dentro da casa e fazendo uma avaliação, por exemplo, ele pode conseguir identificar outras coisas que muitas vezes a família não está nem vendo, e aí indicar para um médico, talvez é interessante você procurar um neurologista, né? Um fonoaudiólogo, um terapeuta ocupacional. E é nessa hora aí que a gente, né, o fisioterapeuta, ele nunca está sozinho. Né? Entra a equipe multi, né? Legal. Então é isso, gente. Então hoje a gente esteve aqui com a Vanessa Lorenzini. A Joyce não pôde vir hoje, mas a gente vai ter uma outra oportunidade, né? Com certeza. Com a Joyce aqui será um com a prazer. gente. Elas são da Cardiopulmonar Vix. A gente vai deixar aqui o Instagram delas, né? Tem site? Tem outro? Não. Mas então tá. Pode deixar o telefone de vocês? Sim. Então, a gente vai deixar aqui o Instagram delas, o telefone para vocês entrarem em contato, caso vocês tenham identificado qualquer semelhança ou necessidade, né, Vanessa, em tudo que a gente falou. Elas são especialistas na parte cardíaca e pulmonar, falei certo? Com atendimento no paciente idoso e adulto. Então, se você tem essa necessidade, entre em contato. E eu gostaria de te agradecer muito. Imagina. É um prazer estar Eu aqui. que queria agradecer. Você sabe que eu te admiro muito, sou fãzaça do seu trabalho. Para mim é uma honra estar aqui. Obrigada, tá? E poder falar um pouquinho mais do nosso trabalho, né? Verdade. Que eu vou te falar que como a gente conversou um pouquinho aqui, a Vanessa foi fisioterapeuta da mamãe, a gente nunca vai esquecer desse período, né? Que foi muito importante. E não só é importante a gente ter vivido, mas a gente ter contado com você como profissional lá. Talvez a gente nunca tenha te agradecido, né? Pessoalmente, mas foi muito importante pra gente. É muito importante o seu trabalho. Ver o que a gente, né, assim, ver o conforto do paciente, que o
objetivo foi alcançado, né? Aqueles pequenos objetivos. Isso aí já é a melhor forma de Já é a agradecimento. nossa que a gente satisfação, tem. né? Exatamente. Tá. Mas é isso, muito obrigada por Obrigada tudo, eu. por hoje, por tudo. Então acaba aqui nosso segundo episódio do MaiaCast, dia 1º de março, com Vanessa Lorenzini. Muito obrigada.